Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é Anjo de Luz. Satanás se disfarça em anjo de luz? O que é de fato, o que representa ser dentro desse contexto? Bom, já que eu vou trazer para vocês a ideia do texto no contexto, então é bom que vocês estejam atentos, porque o subtítulo diz que Satanás se disfarça como um anjo de luz. Então, o que é um anjo de luz dentro desse conceito? Bora comigo? A escuridão e a luz são metáforas para o mal e o bem, só para a gente entender melhor o significado e o contexto. Se alguém vir ou se alguém estiver vendo um anjo de luz, parecerá ser uma boa criatura, pois a correlação do mal com a escuridão e do bem com a luz é um poderoso arquétipo ou arquétipo na história humana. Então, a relação do bem e o mal, da luz e a escuridão, está entendendo? Deus e o diabo, enfim, está entendendo agora? Para a gente saber o que a gente está falando, tá? E não cair em ciladas, explico. Na Bíblia, a luz é uma metáfora espiritual da verdade e da natureza imutável de Deus, já que nós estamos falando de Satanás e citando o diabo, e citando Deus, perdão, falando de Satanás, mas fazendo uma correlação, mostrando luz e trevas, ok? Tá? Então, para a gente poder entender o bem e o mal, ok? Então, vamos lá. Então, na Bíblia, a luz é uma metáfora espiritual da verdade e da natureza imutável de Deus. Aonde está isso? Tiago 1,17. Pois você pode dar uma olhadinha em Tiago 1,17. Essa metáfora é repetida usando na Bíblia ou usado na Bíblia para nos ajudar a entender que Deus é inteiramente bom e verdadeiro. Lembrando que a justiça de Deus, como diz, ela é sempre justa. A justiça de Deus sempre será justa, tá? Justiça justa, tá? Por que eu estou usando justiça justa? Porque Deus não erra, tá bom? Deus não erra, é até redundante, mas Deus não erra em sua justiça. Mesmo quando Ele aplica a sua ira, o seu castigo, Ele é verdadeiro e bom, ok? Então, você pode observar isso e rapidamente eu já vou passar para você primeiro ou a segunda passagem. Bom, vamos lá. Primeiro a João 1,5. Quando estamos na luz, estamos com Ele. Primeiro a Pedro 2,9. Ele nos exorta a nos unir a Ele à luz. Primeiro a João 1,7. Porque Ele nos dá a luz. E este é o seu propósito. João 12,46. A luz é um lugar onde o amor habita. E é confortável este lugar, é de paz, é de harmonia, então é de luz, tá? Então 1 João 2, 9 e 10. Deus criou a luz, Gênesis 1, 3, habita na luz, 1 Timóteo 6, 16. E coloca a luz nos corações humanos para que possamos vê-lo e conhecê-lo e entendê-lo de forma verdadeira, como Ele é o Deus verdadeiro, 2 Coríntios 4, 6. Então nós estamos usando esses termos, essas bases na Escritura Sagrada, para a gente não ser enganado, porque Satanás, ele pode até se transfigurar, transformar-se em anjo de luz, podendo assim até enganar os escolhidos, tá? Então, quando lemos aí 2 Coríntios 11, 14, é uma outra passagem, nos diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Pode observar lá 2 Coríntios 11, 14, Novo Testamento, tá? Que Satanás, ele se transfigura, ele pode fazer isso, tá? Em anjo de luz. Significa que Satanás se aproveita do nosso amor pela luz para nos enganar, porque Satanás sempre esteve em trevas. Satanás, depois que foi derrubado dos altos céus, tá? Veio para baixo, a parte de baixo da terra, tá? Não a parte de cima onde está sentado Deus, mas na parte de baixo. Então ele foi jogado, atirado aqui neste mundo, tá certo? Então ele quer que pensemos que ele é bom.
Então ele engana as pessoas. Então quem participa aí dessas reuniões de mesa branca, umbanda, mesa não sei o que, as questões do espiritismo e outras cositas, mas não se esqueçam, tá? Vocês não estão falando e não estão mexendo com anjos de Deus e nem espíritos bons, mas estão falando com demônios, e eles estão falando através desses pai de santo, desses mestres, como queira, desses homens que dizem ser homens representantes de Deus ou homens espirituais, ok? Mas na verdade são pessoas que são tomadas aí ou influenciadas por demônios, tá? E aí vai, eu tenho já esses assuntos no canal, é só você procurar. Bom, vamos lá. Então todas essas coisas vamos aprendendo agora no momento que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. O que está na escuridão são as questões diabólicas, né? Então você não vai perceber aí, por exemplo, aparecendo Satanás com chifres, tá? Ele não vai chegar aparecendo com um tridente, ele não vai aparecendo aí com um rabo, aquele rabo de Satanás, como dizem ser, tá bom? Então ele não vai, ele vai se transfigurar, ele vai se transformar. Então a maioria das pessoas não é atraída pela escuridão, mas pela luz. Portanto, Satanás aparece como uma criatura de luz para atrair a si mesmo e as suas mentiras. Então, esse pessoal que mexe aí com toda essa parte de alquimia, misticismos, tá certo? Que fazem parte dessas religiões onde invocam espíritos, tá? Então, eles estão fazendo isso amando ou sendo atraído ou sendo enganado por Satanás e os seus anjos ou os seus demônios, tá? Como podemos discernir qual é a luz de Deus e qual é a luz de Satanás? E aí, como discernir então uma situação dessa? Nossas mentes e corações são facilmente confundidas por mensagens conflitantes. Por isso que é importante termos aí o discernimento, tá? Como podemos garantir que estamos no caminho certo? O Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 105. A revelação das tuas palavras esclarece e me dá entendimento, e dá entendimento aos simples. O verso 130, se você estiver lendo de carreirinha, as palavras de Deus têm poder sim, e assim como a voz de Deus falou, a luz física e a existência veio a aparecer e aconteceu. Ela pode falar a luz espiritual em nossos corações, expondo-nos a sua voz, a sua palavra. É Deus falando conosco, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Em sua palavra, ela nos ajudará a reconhecer e fazer a diferença, entendendo o que é luz de Deus, que é a luz boa e a falsa luz. Então vamos terminando aqui dizendo que Satanás nos apresenta o pecado como algo agradável e lindo aos olhos. E os falsos ensinamentos como esclarecedores, nesse caso, podem transformar, sim, a mente e o entendimento dos simples, das pessoas que não têm Deus, tá? Então vamos entender aqui. Milhões seguem suas decepções simplesmente porque não conhecem a verdade de Deus. Isaías, lá no Velho Testamento, um dos profetas maiores, Isaías 8, 20 e 22, já estaria trazendo e descrevendo essa questão da escuridão e em resultado da ignorância do povo com relação a conhecer Deus pela sua palavra. O povo de Israel procurou a verdade consultando quem? Os médiuns, os espíritas, os feiticeiros, os cartomantes da vida, entendeu? Então eles fizeram algo contrário à Torá, a Tanakh, ao contrário da lei de Deus para o Velho Testamento e na vida deles, tá? Então se nós formos aqui ver um pouco mais, eles foram enganados e ainda continuam sendo enganados pelas mentiras de Satanás, à lei e ao testamento. Se eles não valerem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra durante os oprimidos e famintos, e será quando tiverem fome, e enfurecendo-se amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus. Então, lembrando aqui que o povo judeu passou por tudo isso, e ainda passa, né? Porque Deus tem algo na vida deles. A Bíblia diz que só os remanescentes serão salvos do povo de Israel aí no grande final. Eu já tenho algo nesse sentido também no canal, você pode procurar. Então as angústias, a escuridão, as ansiedades,
elas são lançadas e parecem se multiplicar nessas densas trevas, né? Muitas das vezes nós vemos aí as pessoas sofrendo aí com ansiedade, depressão, né? E com toda sorte de coisas más, de pensamentos ruins e muitas das vezes até de entregar as suas próprias vidas à morte. Então, devemos estar sempre atentos, lendo a palavra de Deus e tendo o Espírito Santo que vivifica e nos traz a recordar aquilo ao qual Deus já fez na cruz do Calvário. Então, quem tem essa recordação, quem nasceu de novo, quem tem a Cristo, quem entendeu a palavra de Deus, esse tem a luz, esse está na luz, entendeu? Não que sejamos melhores que os outros, mas é assim que diz a Escritura Sagrada. Então, a escuridão é o resultado da tentativa de encontrar a verdade sem a palavra de Deus. Não vai conseguir, jamais. Infelizmente, como diz Isaías, quando as pessoas não têm a alva, vaguearão pelas trevas e muitas vezes se irritam com Deus, recusando-se a buscar a ajuda dele, tá? É por isso que o disfarce de Satanás, como um anjo de luz, é tão eficaz. Toma o branco em preto e o preto em branco e nos faz crer que Deus é mentiroso e a fonte de escuridão. Faz as pessoas acreditarem que Deus é mau, tá certo? Então, em nossa angústia, convergimos a nosso ódio contra o único que pode nos salvar, que pode nos libertar. João 8, 32 e 33 fala sobre conhecer a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e a verdade é Deus, e ela nos liberta de todo o mal. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. João 8, 32 e 36. Então, se você está vivendo assim, ou sabe de alguém que está vivendo desse jeito, passe para ela esse vídeo e diz para ela também se inscrever no canal. Aliás, você se não se inscreveu, se você não conhece ainda, entra lá, se inscreve, Carlos Zanino, tá? Se inscreve no canal, toca o sininho de notificações, porque essa plataforma, o YouTube, lembra você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike, o joinha, faz alavancar esse vídeo aqui e melhora o canal. Embaixo no rodapé, nos comentários, o que você achou disso e sobre isso. Volto a repetir. Esses assuntos eu já tenho no canal pronto para vocês. Entra lá no YouTube, escreve Carlos Zanino e o assunto que você quer saber. São mais de 500 vídeos prontos para vocês. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, espero poder ter respondido de certa forma ou esclarecido alguma coisa que vocês gostariam ou ainda não tinham ouvido. E se você já sabe e já tem sabido sobre esse assunto, talvez possa juntar essas reflexões e ajudar no esclarecimento. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.